Olá, pessoas abençoadas. Meu nome é Pedrina Darcy Pena. Eu faço vídeos sobre a cura da depressão. Tudo é relacionado ao que eu experienciei. Também acredito muito no poder dos pensamentos e sentimentos positivos. Leio e releio este livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Eu acredito verdadeiramente que aquilo que você pensa e que você sente, você atrai para si, né? Então, eu acredito verdadeiramente nos sentimentos, né, positivos, que é o amor, a compaixão, o respeito, a felicidade, a questão da alegria, né? E isso é muito importante, é sempre assim, mesmo no meio da turbulência, mesmo no meio dos problemas, dos conflitos do dia a dia, que nós temos muitos, nós temos que achar um jeito de encontrar uma saída para que você não fique cada vez mais mergulhado no problema, e sim atento a que saída você encontrar para aquilo, o que aquilo que está acontecendo está querendo te ensinar, o que você tem que aprender com aquilo, e ter foco, né? Pensar como resolver aquilo e não ficar remoendo o problema, né? E seguir adiante, seguir em frente. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um fato, uma história que aconteceu comigo na época em que eu tinha terminado já a minha faculdade, já estava lecionando. Já está com bastante tempo, gente, bastante. E eu fui aprender a dirigir, né, a tirar a carteira de habilitação já depois dos 23 anos, 24 anos. Detalhe, eu tinha pânico de dirigir, medo, aversão. Eu precisava, né, porque eu lecionava num lugar em outra cidade, mas eu tinha medo de dirigir. E aí eu fui a primeira vez, fiz todos os exames, tudo que precisava, e comecei as aulas práticas. Bem, as aulas práticas já não era de se esperar, né, alguma coisa diferente, porque como eu tinha pânico de dirigir, então foi um verdadeiro fiasco. Eu gritava durante as aulas, qualquer coisa eu abandonava o carro, eu descia do carro, abria a porta, descia, né, e suando frio e tremendo e desesperada, né? Então eu desisti, parei no meio das aulas práticas, né? Inclusive, né, houve o comentário de que o instrutor, né, ele chegou a falar: menina, você precisa fazer um tratamento, né? Hoje eu dou risada, mas na época era, né, bastante assim, terrível, né? E ouvir isso assim era uma ofensa também, mas fazer o quê, né? Era o medo que eu tinha, e realmente eu não tinha condições de dirigir, de jeito nenhum. Bom, desisti. Passaram-se uns 2 anos, eu mudei para a cidade onde estou hoje, e interessante que a casa ficava próxima à rodovia, então eu avistava os carros passando na rodovia, e aos domingos, às vezes, né, à tarde, eu colocava a cadeira na frente da casa e ficava ali observando, né, carros passando na rodovia. E interessante que foi assim, a partir daquele momento que eu comecei a observar aquilo, eu comecei a ter um certo desejo de dirigir.
E aí eu comecei a me imaginar eu dirigindo aqueles carros. E o vidro aberto, né? Que isso tem muito tempo, tá, gente? Então, aqui por aqui era raro, eu acho que carro com... Era mais comum carro sem ar-condicionado, vamos dizer assim. Então, eu comecei a me imaginar ali naqueles carros, dirigindo, o vidro do carro aberto, né? E os meus cabelos eram longos na época, então eu me imaginava ali dirigindo e cabelos ao vento, né? E assim, isso foi se tornando assim, constante, sabe? E uma certa felicidade, parece que um certo poder. Eu não lia nada, eu não sabia nada de poder de subconsciente, eu nem tinha ideia de nada do que eu estou conhecendo hoje. E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou voltar na autoescola e eu vou dessa vez tirar a minha carteira de habilitação. E com essa ideia de que eu podia dirigir, sabe? E que eu ia, sabe, eu ia conseguir, eu ia ter êxito. E fui. Não comentei com ninguém dessa vez, né? Fiz os exames, tudo que precisava, comecei as aulas práticas, era a mesma pessoa, o instrutor, né? E ele dizia, vire à esquerda, vire à direita, pare o carro, né? Porque para aprender a sair, a engatar a primeira, né? A primeira marcha e assim por diante. Desculpem. E aí ele falou assim, você fez algum tratamento? O que você fez? O que aconteceu? Eu falei, nada. Tem certeza? Você não fez nenhum tratamento? Eu falei, não. E consegui passar na prova. E hoje eu sou uma boa motorista. Eu dirijo. E hoje, com essas leituras, então eu sei, né? Veja, o poder da mente. Eu desejei, eu quis, eu acreditei, eu visualizei, eu imaginei aquilo real, só que não ficou só no mental, só no desejo. Eu parti para a ação. Eu acreditei em mim. E eu sabia que eu era capaz. E eu fui e consegui. Entende? Então, eu venho aqui falar, dar esse depoimento. Você que tem medo de dirigir, sabe? Para mim funcionou isso daí. E muitas outras coisas vêm funcionando. Gente, eu estou aqui diante de vocês, fazendo esse vídeo. O tanto de remédio que eu tomei por conta da depressão, eu cheguei a uma época que eu perdi memória. Foram mais ou menos uns 2, 3 meses. Eu não reconhecia meus pais. Isso eles diziam, né, para mim. E eram tantos remédios, tanto medo, tanto pânico, tanto ódio de mim mesma, que eu comecei a me calar. Então, quando às vezes eu tentava conversar com alguém, eu ia conversar, eu pensava numa palavra, eu sou professora de português. Eu pensava em uma palavra para verbalizar e eu ficava, não saía. A palavra não saía. Imaginem isso. Então, quando o grau da depressão era muito alto, eu precisava me afastar das aulas, porque eu não tinha condições, né? E eu sempre gostei de ler. Então, eu tinha um vocabulário, um bom vocabulário, vamos dizer assim, né? E eu comecei
a não ter condições nem de me articular. Veja, e hoje eu estou aqui falando que se você mudar o teu pensamento, se você mudar o teu sentimento, se você acreditar em você, sabe, deixa o mimimi de lado, sabe, a pessoa que sofreu, ai, que foi humilhada, meu Deus, sabe, que foi traída, que os relacionamentos não deram certo, e tantas coisas que vão acontecendo na vida da gente, que a gente vai, né, colecionando essas coisas e depois começa a contar isso daí pro outro, achando que é, né, não sei o que a gente pensa, né. Eu, na época, eu adorava ficar falando isso daí, porque sempre tinha um punhado de gente, pessoas ao meu redor, assim, ai, coitadinha da Pedrina, coitadinha, sabe? E elas faziam assim, talvez para me ajudar, mas isso daí, comigo, eu me afundava mais ainda, porque eu ficava apegada a isso. E aí eu vi que não é assim. Então, com as leituras, os cursos que eu faço, né, sempre eu estou procurando ler, faço meditação, cuido um pouco da respiração, para ter uma respiração consciente, né, porque o nosso subconsciente, ele é maravilhoso, mesmo que você durma, teu coração tá ali, batendo. Mesmo que você durma 12, 14 horas, o teu organismo todo está funcionando. É muito lindo isso. Funciona sem você comandar. Então veja bem, procura policiar os teus pensamentos, policiar os teus sentimentos. Acredita em você, acredite em você. Tenha fé. Mas assim, não fica só no acreditar, né? Então, faça o que você está fazendo para que os seus sonhos, suas metas se realizem, tá? Fica aí essa reflexão para você. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Gratidão.